Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro, que é a verdadeira alimentação consciente, tá? Eu sugiro que vocês peguem uma água pra gente poder conversar bem à vontade, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fazia tempo que eu não fazia live e a partir dessa semana a gente vai começar a ter live todos os... Acho que vai ser todos os sábados, ainda não tenho certeza, mas toda semana a gente vai ter uma live, tá? Bom, gente, eu vou deixar perguntas pro final, tá bom? Para eu poder seguir aqui a minha linha de raciocínio, tá? Nessa live, a gente vai conversar sobre um tema que é muito abrangente, que é a alimentação consciente, a verdadeira alimentação consciente. Então, a gente poderia ficar dias conversando sobre isso, né? Mas a ideia aqui é plantar uma sementinha no coração de quem assistir essa aula de hoje. Por quê? Porque a gente vai conversar sobre alimentação sobre uma ótica transformadora, tá? Então, é uma visão de transformação interna e também uma visão de transformação do nosso planeta. Então, vamos falar sobre essa tal alimentação consciente que eu falei, o que é essa verdadeira alimentação consciente. A gente vai ver a alimentação consciente sobre 5 abordagens, tá? Essas 5 abordagens, elas se complementam, tá? Por que eu coloquei separado 5 abordagens? Porque para uma forma didática, tá? Mas vocês vão perceber que elas estão diretamente ligadas, tá? Então a gente vai falar sobre a constituição física do alimento, a gente vai falar sobre a individualidade bioquímica, a gente vai falar sobre o Mindful Eating, a gente vai falar sobre ecologia do alimento e a gente vai falar sobre nutrição sutil, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre a constituição física do alimento. Bom, primeiro eu quero passar para vocês a seguinte mensagem. Quando a gente pensa em alimentação consciente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sair do piloto automático. Como assim piloto automático? É você começar a perceber tudo que envolve a sua alimentação além de calorias, de proteínas, além da constituição física que a gente vai conversar, tá? Então a gente começa a perceber que a alimentação, ela vai muito além do que a gente imagina, quando a gente começa a se aprofundar nesse sair do piloto automático, né? Então, vamos lá, continuando. Vamos para a primeira visão da alimentação consciente, como eu falei para vocês, que é a constituição física do alimento. Que é uma visão que a gente vê na graduação de nutrição, que a gente vê nos cursos, que a gente vê muito nas revistas e nos Instagrams, que é o quê? Que é você saber exatamente o que tem de alimento ali no que você está comendo, né? E o que tem de nutriente. Então, essa visão é a mais básica, que é o que a maior parte das pessoas está preocupado, que é, caloria, que é nutriente, que tem muito carboidrato, tem pouco, tem proteína, não tem, tem gordura, né? Então, é a constituição física do alimento. O que tem ali? Mas, sob essa ótica, é importante a gente diferenciar 2 tipos de alimento, né? Que é o alimento de verdade e o produto alimentício. Isso é um conceito que ele está um pouco claro para muita gente, mas tem muita gente que ainda não se deu muito conta disso. Que é o quê? Que o alimento de verdade é aquilo que vem da terra, tá? É aquilo que a gente colhe, né? Que não passa por um processo tecnológico, que é o arroz, o feijão, a batata, os legumes, as verduras, as frutas, tá? Então, isso é alimento de verdade, que é o quê? Que é o que o nosso corpo, o nosso organismo está naturalmente pronto para consumir, né? De uma forma saudável. E nós temos o segundo conceito, que é o de produto alimentício, tá? Que é um conceito, inclusive, passado pela Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
que é o quê? Que esse produto alimentício, ele pode ser um alimento que passou por um processo tecnológico ou diversos alimentos misturados. Por exemplo, os industrializados, né? Então a gente vê os biscoitos, a gente vê macarrão, tudo que foi industrializado. E o grande problema desses produtos alimentícios é que mais de 90% deles têm adicionados a aditivos químicos, né? Que são os conservantes, que são os corantes, e que muita gente ainda não se liga nisso, tá? Fica muito preocupado com caloria, com proteína e não olha a lista de ingredientes, né? Na lista de ingredientes a gente tem o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento, ou naquele produto alimentício, no caso, né, que eu tô falando. Então, se o primeiro ingrediente é açúcar, quer dizer que aquele alimento que mais ele tem é açúcar. E aí você vai chegando no final dessa lista e aí você começa a ver aquelas siglas INS, ou até mesmo o próprio nome escrito, conservante, corante, estabilizante, que são esses aditivos químicos que são utilizados para aumentar o tempo de prateleira, para aumentar a atratividade do alimento, para ele durar mais, né? Então, só que o grande X da questão é que esses corantes, esses conservantes, esses aditivos químicos, já tem muitos estudos mostrando que eles são altamente tóxicos para o nosso organismo. E eles se acumulam no nosso organismo. Então, o que acontece? Muita gente não se dá conta que está consumindo esses produtos alimentícios ao longo do dia todo. Né? Então, de manhã, come aquele pão industrializado light, né? Pseudo light, a gente acha que é light, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que tem aditivo químico. Aí no lanche é aquela bolachinha que tem aditivo químico, né? Que tem aquele conservante, ou aquela barrinha de cereal que é light, só tem 70 calorias. Gente, olha a lista de ingredientes, olha quanto nome esquisito tem ali, né? Então às vezes vale muito mais a pena você comer um chocolate amargo do que você comer aquela barrinha de cereal ultra mega processada, tá? Então os estudos mostram, como eu falei, que esses aditivos químicos que estão presentes na maior parte dos industrializados, eles são causadores de uma série de doenças, né? Desde câncer até muitas outras, tá? Então, qual o resumo dessa primeira visão da alimentação consciente? Da constituição física do alimento. É você perceber que o alimento ele tem que ser de verdade, ou seja, aquele alimento mais puro possível. Você se desligar um pouco desses conceitos impostos pela mídia, de low carb, de proteína, de caloria, você se ligar no que você está comendo de verdade. Essa foi a primeira visão da alimentação consciente. A segunda visão da alimentação consciente, como eu falei, é a individualidade bioquímica. A individualidade bioquímica a gente vê muito na pós-graduação da nutrição funcional, que diz respeito nada mais nada menos do que aquela história de que não existe um alimento que é saudável para todo mundo, que cada um tem a sua individualidade bioquímica. Ou seja, aquele alimento que é saudável para mim pode ser veneno para você, tá? Então, como assim? Isso quer dizer que dieta de revista, gente, não respeita a individualidade bioquímica. Isso quer dizer que a dieta que a sua amiga está fazendo talvez não seja melhor para você, tá? A dieta que a atriz está fazendo talvez não seja melhor para você. Mas o que a gente pensa nessa individualidade bioquímica? A gente pensa principalmente em duas questões, né? A gente pensa que em alergias alimentares e em sensibilidades alimentares, que é um ponto, gente, que está muito presente nos pacientes, está muito presente na população e as pessoas não fazem ideia. Porque muita gente pensa que a alergia alimentar é só aquele cara que tem alergia a camarão e foi parar no hospital porque não conseguia respirar, ou porque estava todo se coçando, ficou todo vermelho. E não. Quando a gente pensa na individualidade bioquímica, vem esses dois conceitos de sensibilidades e alergias alimentares. Por quê? Porque alergia alimentar, qual é a diferença de alergia alimentar e sensibilidade alimentar? A alergia alimentar geralmente envolve o sistema imune e a sensibilidade não. Mas os sintomas delas se confundem, né? Então, quando a gente vai investigar
o que é, às vezes a gente demora um pouquinho para saber. Até porque os próprios exames de alergia alimentar são muito limitados, né? Mas o que são essas alergias? O que são esses sintomas que eu tô falando? As ites da vida. O que é it da vida? It da vida, it é um sufixo que vem de inflamação, significa inflamação. Então é a dermatite, é a sinusite, a rinite, todas essas ites vêm de inflamação. E essas ites, somado a enxaqueca, constipação, diarreia, sintomas emocionais também como insônia, depressão, tristezas, né? Todos esses sintomas podem ser resultado de uma sensibilidade alimentar, pode ser resultado de uma alergia alimentar. E as pessoas não fazem ideia, as pessoas acham que é normal ter rinite, tá? As pessoas acham que é normal ter dor de cabeça quase todos os dias ou quase toda semana, né? E eu não tô falando que todas as ites, todas as dores de cabeça são resultados de alergias ou sensibilidades alimentares, mas isso acontece e acontece muito, gente. Vocês não têm ideia, tá? Então, assim, como que você vai saber, né, se determinado sintoma que você tem é resultado de uma alergia ou de uma sensibilidade alimentar? É procurando ajuda de um profissional, né? Não tem como a gente descobrir isso sozinha, né? Vou dar o meu exemplo, né? Por exemplo, quando eu comecei a limpar a minha alimentação, limpar eu digo aí deixando ela mais natural possível, no início eu achava, lá por 2013, por aí, eu achava nessa época que melhorando a minha alimentação, eu ia curar tudo na vida. Isso é super comum, né? Às vezes vem aquele paciente que acha que se ele se tornar vegano, ele vai curar todos os problemas da vida dele, tá? E na verdade, gente, a nutrição realmente pode ajudar muito, 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 mas ela não resolve tudo, né? Ela realmente não resolve tudo. Então, como eu ia falando, essa questão da individualidade bioquímica, você só vai descobrir se algum desses seus sintomas, até mesmo emocionais, estão relacionados à alimentação, quando se você procurar um profissional para ajudar isso, né? E nessa época que eu comecei a testar tudo em mim, e tira isso, tira aquilo, tira glúten, tira laticínios, tira não sei o que, para ver se melhorava a minha ansiedade, para ver se melhorava a minha insônia, foi quando eu comecei a descobrir a nutrição sutil. E eu vi que o buraco era mais embaixo, tá? E a gente já vai falar sobre a nutrição sutil. Então, era isso. Até agora a gente falou da primeira visão da alimentação consciente, que é a constituição física do alimento. Agora eu passei para vocês essa visão da individualidade bioquímica, quer dizer, cada um tem a sua individualidade. E agora a gente vai falar um pouquinho rápido do Mindful Eating. Quem se interessar por esse tema Mindful Eating, tem uma live inteira que eu falei só de Mindful Eating, que tá lá no meu Facebook, tá lá no YouTube. Eu tirei daqui do Instagram, mas tá lá no YouTube, você consegue achar. Então, essa terceira visão da alimentação consciente é o Mindful Eating. Então, no Mindful Eating, a gente pensa em 3 perguntas e a gente pensa em 3 bases. Né? 3 perguntas quais seriam? Primeira pergunta é por que eu comecei a me alimentar? Segunda pergunta, como eu estou me alimentando? Terceira pergunta, por que eu parei de me alimentar? Essa primeira pergunta, por que eu comecei a me alimentar? É você começar a sair de verdade do piloto automático. Então, quer dizer, você começou a se alimentar porque você estava com fome física, você começou a se alimentar porque era hora de se alimentar, né? Alguém te disse que essa era a hora de se alimentar, ou você começou a se alimentar porque viu alguém comendo e daí ficou com vontade, ou sentiu um cheirinho, ou viu uma propaganda, né? Ou você começou a se alimentar porque você sentiu uma ansiedade, alguma emoção te levou a se alimentar. Então essa é a primeira pergunta que a gente trabalha no Mindful Eating, é por que você começou a se alimentar? A segunda pergunta é como você está se alimentando. E o que é esse como você está se alimentando? É você estar presente no momento da refeição? Sim, é você estar fazendo só uma coisa naquele momento. Você estar se alimentando. Sim, mas vai além disso. Então você não
não se alimentar com o celular junto ao WhatsApp, vendo televisão, é você estar presente para as cores do seu alimento, é você estar presente para o gosto, para a textura do seu alimento. Muita gente não presta atenção na textura daquele alimento na boca. É você estar presente para o olfato, né? O cheiro daquele alimento, é você estar presente para você também. Quais emoções, o que você está sentindo naquele momento que você está se alimentando? Tem alguma emoção, algum sentimento? No que você está pensando? É no alimento, é em outra coisa? Então é você estar realmente presente. Então essa é o que a gente pensa nessa segunda pergunta, que é como eu estou me alimentando. A terceira pergunta do Mindful Eating é por que eu parei de me alimentar? Né? Então a primeira é porque eu comecei a comer, a segunda é como eu estou comendo e a terceira é porque eu parei de me alimentar. Então, você ligar esse autoobservador para começar a perceber, você parou de se alimentar porque você estava satisfeita? Ou você parou de se alimentar porque você viu a comida do seu prato acabou, né? Por exemplo, se foi num buffet, encheu o seu prato de comida e aí, não, agora eu vou ter que comer até o final, porque eu vou pagar, né? Já paguei, ou eu vou pagar, então eu vou comer tudo. Então, será que você parou de comer quando a comida do prato acabou? Ou quando você estava satisfeita? Ou quando bateu uma culpa, por que você parou de comer? Então a gente trabalha isso no Mindful Eating. Então essas são as 3 perguntas que a gente trabalha no Mindful Eating. E quais são as 3 bases que eu falei do Mindful Eating? A primeira base é a meditação, a segunda base é o comer intuitivo e a terceira base é o próprio Mindful Eating. Vamos lá. Meditação, como assim? Quando a gente pensa na meditação no Mindful Eating, a gente pensa de 2 formas. Na primeira forma é você ter uma prática de meditação diária, né? Você sentar no teu cantinho lá e você ter realmente essa disciplina de ter a meditação. Já vou explicar por que isso é importante. E a segunda questão que a gente pensa nesse mindfulness, né? nessa meditação, é você estar com a atenção plena no momento da refeição, que é aquilo que a gente já conversou antes naquelas 3 perguntas, né? Por que essa atenção plena no momento da refeição é importante? Por que essa prática da meditação diária, com disciplina, é importante? Porque os estudos mostram que quando a pessoa tem a prática da meditação em dia, ou seja, com disciplina, com persistência, existe uma transformação. Eu vou explicar de uma forma bem simples, tá, gente? Nas nossas células nervosas. Então, os nossos neurônios, eles começam a interagir melhor entre eles. E isso resulta em melhores comportamentos, tá? Quando a gente pensa em comportamento, a gente pensa em muita coisa na nossa vida. E a gente pensa, ou seja, a meditação pode ajudar muita coisa na nossa vida. Mas a gente pensa também em alimentação, porque comportamento está diretamente relacionado à alimentação, né? A lidar com impulsos, por exemplo. Então, por isso que a meditação é essa primeira base do Mindful Eating, né? Ela realmente essa base ajuda muito no comportamento alimentar, tá? A segunda base do Mindful Eating é o comer intuitivo. Comer intuitivo também tem uma live inteira sobre comer intuitivo. Se eu não me engano, tá no meu YouTube, eu vou botar no Facebook também, mas tá no YouTube, tá? Comer intuitivo é tema também pra gente ficar uma live inteira, como eu falei. Mas vou dar uma resumidinha básica, tá? O comer intuitivo, ele tá relacionado diretamente a esse estado de presença que a gente desenvolve com a prática da meditação, com a prática de comer com atenção plena. Tá? Por quê? Porque o comer intuitivo, ele tá ligado a você se conectar à sua sabedoria interna. A gente, na nossa sociedade, se desconectou totalmente da sabedoria interna do nosso corpo, principalmente no que tange à alimentação, né? A gente recebe muita sabedoria externa, que é o que as mídias nos falam, que é o que a nutricionista nos falou, ou o médico. Isso é a sabedoria externa que está ali atuando na gente, no nosso comportamento alimentar. E a sabedoria interna é algo da gente. E essa sabedoria é você estar em contato com o seu corpo físico, de verdade.
Então, quando a gente pensa nesse comer intuitivo, a gente pensa nesse resgate da sabedoria interna e a gente pensa realmente nesse resgate de você saber o que é fome física, o que é saciedade, o que é uma fome emocional, né? Então, a gente vê que tá tudo conectado. O comer intuitivo tá conectado com o mindful eating, com esse estado de presença. Não é algo que você vai fazer, vou fazer a consulta com a Cris e pronto, vou resolver o meu problema da noite pro dia com o tal do comer intuitivo. Não, não é. É um processo. Cada um tem o seu ritmo. As fichas, elas vão caindo aos poucos. Você começa a se conectar com o seu corpo aos poucos. Tá? Então essa seria a segunda base do Mindful Eating, que é o comer intuitivo. E a terceira base é o próprio Mindful Eating em si, que é o próprio comer com atenção plena, né? Então existem exercícios que a gente faz com o Mindful Eating para a gente despertar essa atenção plena na hora da alimentação, tá? Então essas seriam as 3 bases do Mindful Eating. Então a gente falou até agora da primeira visão da alimentação consciente, que é a constituição física do alimento. A gente falou da segunda visão da alimentação consciente, que é a individualidade bioquímica. A gente falou da terceira visão da alimentação consciente, que é o Mindful Eating. E a gente vai começar a falar agora sobre a ecologia do alimento. Mas, para a gente puxar esse gatilho, né, da ecologia do alimento, eu quero só salientar uma questão que é muito importante, que faz essa conexão do Mindful Eating com a ecologia do alimento. Quando a gente entra profundamente no Mindful Eating, no processo do Mindful Eating, a gente acaba se tornando atento a toda essa interconexão que existe entre a Terra, entre os seres vivos, né? E a gente começa também a se dar conta do impacto que as nossas escolhas alimentares causam, não só no nosso organismo, mas no planeta. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar essa atenção plena, a gente começa a trabalhar esse olhar para o alimento e acaba chegando para a gente a história desse alimento, né? Então, qual é a história que esse alimento que está no nosso prato conta para a gente? Então, a gente acaba chegando no vegetarianismo. Então, a gente acaba chegando na ecologia do alimento. A gente já vai entender tudo isso, tá, gente? A gente acaba percebendo que a nossa escolha alimentar, ela realmente pode ser até um ato político, tá? Então, vamos lá. O que é essa ecologia do alimento? Por que a gente no Mindful Eating acaba chegando nessa questão e acaba chegando se a gente se permitir, né? Porque cada um, como eu falei, o processo do Mindful Eating, do comer intuitivo, é uma coisa individual, então você vai se permitindo. Então, se você se permitir, você vai chegar nessa questão da ecologia do alimento, você vai chegar nessa questão do vegetarianismo. Por quê? Porque, pessoal, simples assim, ó. Uma alimentação ecológica é uma alimentação o mais baseada em vegetais possíveis. Por quê? Pelo seguinte, ó, eu vou trazer aqui para vocês só um quadro que mostra o impacto, não vou mostrar para vocês, vou falar, tá? Mostra o impacto de um dia, o impacto que uma pessoa, se ela ficar um dia sem consumir nada de origem animal, o impacto que ela vai causar no planeta. Uma pessoa, um dia, né? Esse slide é da Sociedade Vegetariana Brasileira, tá? E esse impacto diz o quê? Que esse uma pessoa um dia sem consumir nada de origem animal, ela vai economizar 6,6 metros quadrados de mata desmatada. Ela vai economizar 792 litros de água. Gente, isso não é um dado tirado do nada, tá? Todo o material que é publicado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, ele é amplamente referenciado por instituições de âmbito internacional de reconhecimento, Organização Mundial da Saúde, ONU, tá? Então não é tirado do nada. Então perceba o impacto que um dia uma pessoa causa. Quer dizer que aquele um dia que você ficou sem consumir nada de origem animal, aqui inclui
laticínios, ovos, você economizou 6,6 metros quadrados de desmatamento, né? Então, gente, olha só, eu vou ler um trecho que está no Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde, tá, gente? Isso é um documento oficial do Ministério da Saúde que muita gente, aliás, pouquíssimas pessoas têm acesso a esse documento, tá na internet, qualquer um pode ter acesso, mas isso é pouquíssimo divulgado. E olha que impactante você ouvir isso, você ler isso num documento, tá? Olha, vejam só, é rapidinho um trecho, porque é bem importante. Então vamos lá. A diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz notavelmente as emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento do planeta, reduz o desmatamento decorrente da criação de novas áreas de pastagens e reduz o uso intenso de água. O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente. Típico desses sistemas é a aglomeração de animais que, além de estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a necessidade do uso contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes da região. Sistemas intensivos, vejam isso, gente, sistemas intensivos de produção animal, que é o predominante no nosso país, tá? Então, sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes fornecidos por monoculturas de soja, de milho. Essas monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxicos, de uso intensivo de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente, seja por contaminação das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo comprometimento da biodiversidade. O uso intenso de água e o emprego de sementes geneticamente modificadas, transgênicas, comuns às monoculturas de soja e de milho, mas não restrito a elas, são igualmente motivo de preocupações ambientais. Então, isso que eu li, isso tá nesse documento que tá ali na internet, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde, tá? Então, assim, os estudos já mostram, gente, que até as pandemias estão relacionadas a esse consumo de alimentos de origem animal, nessa proporção que está hoje, né? Então, assim, o que os estudos mostram, né? Que até que se nós não mudarmos a forma de nos alimentar, ou seja, se nós não diminuirmos o consumo de alimentos de origem animal, até 2050, nós vamos ter realmente problemas sérios de fome. Por quê? Porque não é ecologicamente sustentável. Então, a gente não vai ter comida para mais de 9 bilhões de pessoas. Não vai ser por uma questão de má distribuição, como acontece muito hoje em dia, mas vai ser porque não vai ter. Então, assim, você que está assistindo aqui, pensa nos seus filhos, pensa na sua qualidade da alimentação. Isso, eu não tô falando aqui que você tem que virar vegano, né? Veja ali o impacto que eu já falei que um dia faz, né? Então, é você ter essa consciência de que a alimentação ecológica é uma alimentação o mais baseada em vegetais possíveis. E de que, do jeito que a coisa está, os órgãos internacionais, eles já mostram muitos estudos que é insustentável, tá? Então, aquele próprio parágrafo que eu li do Guia Alimentar da População Brasileira fala do sistema de criação da pecuária intensiva, que é o predominante no nosso país, que é um sistema extremamente cruel, gente. E muita gente fecha os olhos para isso, não quer ver isso. Mas então, se as pessoas não querem saber dessa crueldade que acontece com os animais, então essas pessoas pelo menos precisam saber que para elas terem qualidade de vida no futuro, para a família dela, para os filhos dela terem comida no futuro, tem que diminuir o consumo de alimentos de origem animal. É simples assim, tá? Gente, então assim, ó, eu vou passar
alguns dados aqui de um relatório que se chama Comendo o Planeta. Tá? É um relatório amplamente referenciado por artigos científicos de organizações internacionais de reconhecimento mundial. Esse relatório está no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, se chama Comendo o Planeta, qualquer um pode entrar lá e fazer o download, é gratuito, tá? E o que diz nesse relatório? A gente já vai entrar no papo de nutrição sutil, tá? Só vou terminar essa parte aqui da ecologia do alimento. Nesse relatório diz que cerca de 70% da área desmatada é direcionada é utilizada como pasto para pecuária. E nos outros 30%, a maior parte é direcionada para plantação de alimentos, milho, soja, que serão utilizados na alimentação desses animais. Tá? Então, o setor, outro dado que esse relatório nos passa é que o setor agropecuário ele é responsável por mais de 90% do consumo de água global. Gente, e a água vai ser um problema sério, né? Em breve, logo, já está acontecendo em alguns locais, tá? Então, é questão de tempo para chegar aonde nós estamos, né? Então, minha gente, que mais que diz esse relatório que é bastante impactante? Daí, pensando nessa questão da fome que eu falei, eles tem um quadro aqui que eles colocam que em 2014 a pecuária utilizou, enquanto para produzir, numa área que precisava para produzir 1 quilograma de carne, deixa eu achar os dados aqui direitinho, isso, na mesma área que precisa para produzir 1 quilograma de carne, pode produzir 1.032 quilogramas de feijão, 27.941 quilogramas de batata. E eu não vou ficar aqui falando muitos números que existem e que a gente consegue ver nesse relatório, tá? Então, gente, quando a gente pensa em alimentação consciente, é inaceitável não pensar na ecologia do alimento, gente. É a gente sair do piloto automático, é a gente perceber que a alimentação consciente é sim um ato político, porque a sua escolha alimentar, aquilo que está ali no seu prato, é o que vai definir se você vai estar dando dinheiro para o pequeno produtor, para a família crescer, ou se você vai estar dando dinheiro para uma monocultura com transgênicos que poluem as nossas águas, que poluem o nosso solo. Enfim, gente, eu podia ficar aqui horas passando todos esses dados terríveis de chorar sobre essa questão ambiental relacionada ao consumo de alimentos de origem animal e quão dramático e aterrorizante isso é, tá? Mas não é esse o foco, só queria dar uma visão geral mesmo, tá? Então, minha gente, vamos lá, vamos agora pra gente vamos falar sobre a nutrição sutil, que eu falei, tá? Então, essa última visão da alimentação consciente é a nutrição sutil. Essa visão eu amo, e eu só comecei a me dar conta disso realmente na época que meu filho nasceu, assim, né? Foi em 2015 tanto é que foi em 2015 que eu criei a Sutil Nutrição Vegetariana, enfim. Essa abordagem da nutrição sutil, ela também é muito ampla. A gente também, se a gente fosse falar de Ayurveda, por exemplo, nossa, é uma coisa que não acaba nunca, tá? Mas aqui eu quero passar duas visões bem simples, bem fáceis de entender, tá? Que a primeira, da nutrição sutil, diz respeito a aspectos sutis que tem dentro do alimento em si e no ato de se alimentar, tá? Como assim? Existe os biofótons, tá? Biofótons foi descoberto por um biofísico alemão que se chama Dr. Fritz Albert Popp. O que são esses biofótons, né? São partículas de luz que são geradas e emitidas por um sistema vivo. Como assim um sistema vivo? Plantas emitem, né? Nós que quando estamos vivos emitimos, animais, insetos emitem essa energia, tá? Então é um campo eletromagnético, é energia, tá? E essa turma aí do Dr. Fritz estudou que esse campo eletromagnético que existe nos sistemas vivos, ele influencia diretamente os nossos mecanismos fisiológicos e bioquímicos, tá? Como assim?
Bom, primeiro a gente tem que entender que assim, esses estudos eles mostraram que o alimento, quando ele é colhido do solo, por exemplo, uma fruta retirada da árvore, quanto mais tempo passar, menos energia, esse campo eletromagnético diminui, ou seja, menos energia esse alimento tem. Menos energia vital esse alimento tem. Então, aquela fruta que você pega da árvore e come é aquela que está com maior potencial energético, tá? Então, esses estudos mostraram que esse campo eletromagnético que existe, né, nesses alimentos, ele influencia todo o nosso funcionamento. Ou seja, o nosso campo eletromagnético também, nós como seres vivos, influencia diretamente as reações bioquímicas, a nossa fisiologia. Ou seja, é a ciência provando de que sim, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos energia, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão sutil do alimento, a gente pensa o quê? Que o alimento, quanto mais puro, quanto mais próximo da colheita do pé, quanto mais natural, mais energético ele vai ser, sob esse ponto de vista, né, de biofóton, sob esse ponto de energia vital, tá? E a gente pensa também, né, por outro lado, a gente pode puxar também a questão dos alimentos de origem animal, que já não tem mais vida. E embora eu não conheça pelo menos nenhum estudo que fale sobre isso, talvez até tenha, mas eu não conheço, qual foi aquela energia que o animal jogou que ficou impregnada nele antes do abatimento, né? Ou antes da vaquinha ter o bebê, o nenê separado, né? Para ela produzir o leite, né? Os animais, eles sofrem, né? Eles não são objetos, eles são seres sencientes, eles sofrem, tá? Então, a gente pensa sobre isso também, né? Se a gente já sabe que esses alimentos de origem vegetal que vêm da natureza impregnado de vitalidade, de energia vital, por que esses alimentos que vêm morto, que vêm de um sofrimento, por que eles não teriam uma energia negativa, né? Então, gente, essa seria a primeira questão da nutrição sutil que eu queria falar. Outro ponto é do ato de se alimentar em si, que também está muito relacionado com o Mindful Eating, que é o quê? A gente não se dá conta de quão sagrado é a alimentação, de quão sagrado é esse ato de se alimentar, que é aquele momento que eu estou ingerindo aquele alimento, aquela substância que vai virar isto, né? Então, eu sou aquilo que eu estou ingerindo, pensando fisicamente, né? Então, realmente, a refeição deveria ser tratada como algo sagrado, assim, né? Então, você quando você prepara um alimento, ou quando você vai se alimentar, é você olhar para esse alimento com amor, porque é esse amor que você vai colocar ali que vai fazer despertar, como é que eu vou explicar isso? Esse potencial de luz que a gente pode tirar desses alimentos, né? Então, se você faz aquele alimento, cozinha de mau humor, chorando, triste, alguma coisa, a comida não fica gostosa. Por que a comida de quem gosta de cozinhar geralmente é mais gostosa? Porque tem amor, né? Claro, tem a técnica também, mas tem amor, né? Então, é essa questão do amor que a gente coloca no alimento, tá? E o outro lado da nutrição sutil, que foi o que eu comecei a perceber muito depois que o meu filho nasceu, que é que nós realmente nos nutrimos além de alimento físico, né? Então, eu achava que com uma alimentação natural eu ia curar todas as minhas emoções e não aconteceu, né? Então, nutrição sutil, nesse ponto de vista, é você se dar conta que existem outras formas de alimento além do alimento físico, né? Então, as nossas emoções são alimentos, os nossos pensamentos são alimentos, as notícias que a gente recebe, as pessoas com quem a gente anda, a nossa família, a energia que a gente recebe da natureza, né, do sol, um banho de mar. Quem aqui, né, isso já aconteceu muito comigo. Eu tô num dia que eu tô meio depresinha, eu dou aquele banho de mar e uau! E acorda para a vida, né, dá aquela vitalidade. Então, isso tudo é nutrição sutil. Isso tudo faz parte da nossa nutrição.
tá? Então, essa seria a segunda abordagem da nutrição sutil. Então, é um banho de mar, é esse contato com a natureza, é uma prática de yoga, é uma prática de meditação, é você receber um elogio, é você ouvir uma música que você gosta, é você estar num ambiente de trabalho agradável, é você saber lidar com as suas emoções. Tá bom, gente? Então, pessoal, hoje seria isso. Eu fiz um resumão desse tema que é tão amplo, que é a alimentação consciente. Então, eu abordei essas 5 abordagens e agradeço de coração vocês que ficaram comigo até aqui, nesse sábado de sol, nesse dia lindo, tá bom?